Olá, sou a professora Tássila de Língua Portuguesa. Vamos continuar os nossos estudos? Nesta videoaula, responderemos as questões do D6, identificar o tema de um texto. Acompanhe na página 19. Você sabe o que é o tema do texto? O tema é o assunto que é desenvolvido no texto. Aquilo sobre o que o autor quer falar. Vamos ver na prática? Leia o texto Por que os gatos ronronam e responda a minha pergunta. O texto fala sobre alternativa A, como os gatos pedem comida a seus donos. Pelo que você leu, acha que essa é a alternativa correta? Não, não é mesmo. Alternativa B, o ronronar dos gatos. Essa pode ser correta, porque o autor escreve todo o texto sobre isso. Alternativa C, os pelos dos gatos. O autor nem toca nesse assunto. Ou a alternativa D, como os gatos se alimentam. Essa alternativa também não está correta. Então, a alternativa correta é a letra B, o ronronar dos gatos. Esse é o tema desse texto. Viu como é fácil encontrar o tema de um texto? É só lê-lo com atenção. Questão 19. Leia o texto da questão e me diga: qual é o tema desse texto? Alternativa A, a importância da vacinação. B, gripes comuns. C, os sintomas de um resfriado. D, coronavírus. Vou deixar você pensar um pouquinho. Achou a resposta? Isso mesmo, alternativa D, coronavírus. Agora leia o texto da questão 20 e me diga: qual é o tema desse texto? Eu vou esperar um pouquinho para você pensar. Alternativa A, o cérebro humano. Correto? O texto fala somente sobre o cérebro humano. Muito bem. Agora vamos responder as questões sobre o D11. Distinguir um fato de uma opinião relativa a esse fato. Acompanhe na página 22. Vamos primeiro entender o que é um fato e uma opinião. Fato é aquilo que pode ser comprovado, que foi estudado, pesquisado. Opinião é uma afirmação decorrente de uma análise individual e que não tem uma comprovação. Nem deve ter, porque é livre expressão e não relato científico da verdade. Podemos resumir que o fato é algo comprovado e a opinião é o parecer de uma pessoa sobre algo. Vamos ver nas questões? Leia o texto Mulu, África, e vamos responder as questões 21 e 22. No início do texto, a opinião do pai da menina era de que ela deveria. Nesta questão, precisamos compreender qual era a opinião do pai de Mulu logo no início do texto. Vamos ler o segundo parágrafo? Hoje, eu ouvi meu pai dizendo que talvez não me deixe voltar à escola. Minha irmã mais velha se casou aos 12 anos e eu tenho apenas 11 anos e sonho em me tornar professora. Eu preciso voltar para a escola. Ela fala que o pai quer que ela fique em casa e não volte para a escola. Mas ela quer voltar porque quer ser professora. Então vamos ver a questão novamente? No início do texto, a opinião do pai da menina era de que ela deveria. Alternativa A, voltar à escola. Alternativa B, levar sua irmã para a escola. Alternativa C, dormir cedo. Ou alternativa D, ficar em casa e não voltar à escola. Qual é a correta? Alternativa D, essa era a opinião do pai. Agora vamos responder a questão 22.
Segundo o texto, a opinião da menina sobre retornar à escola é: alternativa A, contrária; alternativa B, favorável; alternativa C, desfavorável; ou alternativa D, adversa. Nós já vimos que a opinião dela é diferente da de seus pais. Então, ela quer voltar à escola. Então, só pode ser a alternativa B. A opinião dela sobre voltar à escola é favorável. Vamos ver a questão 23? Leia o texto Os benefícios da leitura para crianças de 6 a 8 anos e responda a minha pergunta. Segundo o texto, a leitura para crianças de 6 a 8 anos é importante por quê? Alternativa A, os livros ajudam no processo de alfabetização. Alternativa B, os livros são coloridos e de fácil manuseio. Alternativa C, os livros têm poucas palavras. E alternativa D, as histórias dos livros são curtas e engraçadas. Vamos reler o início do texto para sabermos qual é a resposta correta? Além dos benefícios que a leitura e a mediação de histórias proporcionam ao longo de todas as idades, nessa faixa etária, os livros infantis também têm um papel fundamental no auxílio ao processo de alfabetização. Então, me diga, qual é a alternativa correta? Alternativa A, os livros ajudam no processo de alfabetização. Isso mesmo. Agora vamos responder a última questão desse descritor, D11. Leia o poema O Direito das Crianças, de Ruth Rocha. Vou esperar você ler, pois o poema é um pouco extenso. Os versos em que a autora apresenta uma opinião são: alternativa A, mas as crianças também têm o direito de sorrir. Alternativa B, criança tem que ter nome, criança tem que ter lar. Alternativa C, os direitos das crianças todos têm que respeitar. Ou alternativa D, carrinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar. Vamos analisar cada um dos versos? Da alternativa A, mas criança também tem o direito de sorrir. Isso é a opinião da autora e não um fato comprovado. Concorda comigo? Alternativa B, criança tem que ter nome, criança tem que ter lar. Esses dois versos falam sobre fatos. É fato que toda criança deve ter um nome e um lar, mesmo que algumas não tenham. Alternativa C, os direitos das crianças todos têm que respeitar. Também é um fato. Todos devemos respeitar os direitos das crianças. Existe até uma lei para isso. É a Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente. Nela estão descritos todos os direitos das crianças e dos adolescentes. Alternativa D, carrinho, jogos, bonecas. Montar um jogo de armar. Aqui é fato, pois todas as crianças gostam de brincar. Então, todas deveriam ter o direito a brincadeiras, brinquedos, jogos. Então, ficamos com a alternativa A. Mas as crianças também têm o direito de sorrir. Viu como é fácil diferenciar um fato de uma opinião? Agora eu quero ver você fazendo isso em todos os textos que ler, ok? Parabéns por ter concluído todas as questões do primeiro trimestre. Estou muito orgulhosa de você. Nos veremos em breve. Tchau!